aí, meus irmãos, vamos estar juntos hoje mais um devocional e eu quero compartilhar com vocês Marcos no capítulo de número 16, a partir do versículo 15. Se você pode dar uma pausa aí no vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia, vamos ler juntos. Diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus, depois de morrer e ressuscitar, depois de ter conquistado a autoridade no céu e na terra, ele volta e tem esse encontro com os discípulos. Ele diz: olha, agora vocês vão e preguem o evangelho a todas as pessoas. Jesus estava comissionando os discípulos para algo. Sabe, a grande comissão não é algo apenas restrito a Pedro, Tiago, João, aos discípulos que estavam ali naquele momento. Não, a grande comissão é para todos nós que somos discípulos de Jesus. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você é discípulo de Jesus? Se a resposta for sim, então essa é a sua missão. Seria muito injusto nós recebermos o Evangelho, recebermos a salvação, a vida de Deus e guardarmos isso só para a gente. Seria muito injusto se a gente retesse isso sem compartilhar para aqueles que precisam. Jesus não te chamou para ser um crente infértil. Jesus ele te chamou para gerar, para reproduzir. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa então gerar outros discípulos para Jesus. E a grande comissão, na verdade, não é uma grande sugestão. Jesus, ele não estava falando: olha, se vocês tiverem um tempinho aí, vai lá e prega o evangelho. Não. Jesus estava falando: vocês vão e preguem o evangelho. Era uma ordem para os discípulos. Jesus não nos sugestiona nada. Esse é o papel da igreja: evangelizar, gerar discípulos. Então, não espere um evento da igreja, não espere um evento do grupo de jovens para começar a evangelizar. A evangelização tem que ser algo que faça parte da nossa cultura. Evangelização tem que ser algo que seja de fato o nosso estilo de vida. Foi para isso que Jesus nos chamou. Você já parou para pensar do porquê quando você aceitou Jesus, você logo em seguida não foi arrebatado? Porque existe algo para você viver além da salvação. Existe uma missão para você cumprir aqui nessa terra. Então eu quero aqui dar 3 conselhos para vocês, para que a gente comece a cumprir a nossa missão a partir de hoje, a partir de agora. Quando você terminar de assistir esse vídeo, você já começar a desenvolver o seu papel. Então vamos lá? Vamos descomplicar o evangelismo. Sabe, se é algo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, então a gente precisa ser muito prático, sair da teoria. Vamos lá, eu quero dar 3 conselhos para vocês. Primeiro conselho: comece. Esse é o primeiro conselho que eu quero dar para vocês. Comece. Talvez você está pensando aí: mas eu não tenho tanta bagagem assim para começar. Eu não tenho as ferramentas necessárias para começar. Mas, meu irmão, comece com as ferramentas que você tem hoje. Talvez o que você tem seja o seu testemunho de vida. Seja a forma que Jesus te alcançou. Faça como a mulher samaritana. Jesus teve um encontro com ela e ela compartilhou com as pessoas a partir do encontro que ela teve com Jesus. Talvez o pouco que você tem vai ser muito para outras pessoas. O pouco que você tem, meu irmão, é muito para quem não tem nada. Então vamos lá, não espere você ser o Billy Graham para você começar a evangelizar. Comece com as ferramentas que você tem hoje. E eu me lembro que quando eu comecei, quem me conhece aí sabe que eu sou tímido. Quando eu comecei, eu lembro que eu ia com uns panfletos, não sei quantos de vocês lembram, mas você nem se tem hoje ainda, mas tinha uns panfletozinhos que tinha alguns versículos ali, e o panfleto ali é autoexplicativo. E eu lembro que eu pegava aqueles panfletos e ia distribuir na rua. Sabe, eu torcia para que ninguém chegasse para mim e me perguntasse algo que eu não sabia naquele momento, porque eu não tinha tanta bagagem teológica, assim, eu estava começando a minha caminhada. Mas
eu fazia, eu comecei de alguma forma. Então eu quero te encorajar a começar a partir de hoje. E o segundo conselho que eu quero dar para vocês é: se desenvolva. Você pode começar com as ferramentas que você tem hoje, mas é preciso se desenvolver. Você vai ter muito mais efetividade no seu evangelismo quando você se desenvolver. Eu lembro que já sentei em mesas para falar de Jesus e de pessoas que já conheciam até a Bíblia, já conheciam as Escrituras, e que me confrontou de uma certa forma. Não foi um assunto superficial que qualquer um entenderia o que eles estavam falando, e eu precisei naquele momento ter recursos para que eu pudesse embasar a minha fé, para que eu pudesse embasar aquilo que eu estava falando. E como eu me desenvolvi, eu procurei estudar a Bíblia, aprender de pessoas que têm algo a nos ensinar. Naquele momento ali eu pude conquistar o ouvido deles, para que eles então ouvissem o Evangelho. Eu desarmei eles, porque eles viram que eu era alguém e tinha entendimento daquilo que eu estava falando. Então o segundo conselho é: se desenvolva. E o terceiro e último conselho que eu quero deixar para vocês é: se aproxime das pessoas. Descomplique o evangelismo. Você não precisa pregar para 50, para 100, para uma multidão, não. Comece com uma pessoa. Nesse momento que nós estamos passando, é uma oportunidade ideal para isso. Mande uma mensagem para um amigo seu, para alguém da sua família que ainda não conhece Jesus. Mande uma mensagem, pergunta para ele como é que eles estão. Você não precisa ir e trazer o evangelho de imediato. Se aproxima. Tem gente que aceita Jesus e se afasta de todo mundo, né? Não posso estar com pecadores. Não, mas você não vai pecar junto com eles. Mas você tem que se aproximar das pessoas, porque primeiro você ganha um coração e depois você ganha um ouvido dessa pessoa. Então vamos lá. Primeiro conselho: comece. O segundo: se desenvolva. E o terceiro: se aproxime das pessoas. Que esse possa ser o nosso estilo de vida, porque a nossa visão start é essa: é alcançar as pessoas e gerar nelas, através do poder do Evangelho, paixão e devoção por Jesus.